Com a participação da psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, bom dia, produção. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tá bom. Vamos falar de mitos e verdades sobre sexo na gravidez. Vamos, porque esse é um assunto que sempre traz dúvidas, as pessoas sempre perguntam, chega lá no consultório, descobri que tô grávida e agora, Elisângela, vou ter que ficar sem transar, sem namorar até meu bebê nascer? Ou até pós o bebê também, após o nascimento do bebê. Depois que nasce, complica bem. Aí não dá tempo. E tinha um pai de primeira viagem, pode me dizer também, né? Pois é. O fato é que muitos tabus ainda rondam mesmo esse tema de sexualidade. E quando chega a gravidez, as dúvidas aumentam de fato. Sim. Será que o casal deve se abster de sexo durante a gravidez? Existem restrições na relação sexual? Essas dúvidas são extremamente comuns e nós vamos tratar disso agora. Vamos lá. Quais são os principais mitos e verdades sobre o sexo na gravidez? Começo por: manter relações sexuais durante a gravidez é seguro? Verdade ou mito? Verdade. Manter relações sexuais durante a gravidez é seguro. Claro que desde que essa mulher tenha passado por uma orientação médica, fez todos os exames e ela está tendo uma gravidez considerada normal, não é aquele tipo de gravidez que ela tem que fazer repouso absoluto, sem sangramento, sem problema de rebaixamento de placenta. Então, nesse caso, além de ser seguro, é recomendável, até para poder manter esse vínculo com o parceiro, porque às vezes é comum, quando a mulher engravida, o parceiro fica com tanto medo de se aproximar, ele se afasta e aí essa mulher se sente rejeitada. Então, se a saúde física, orgânica está perfeita, não tem por que não manter. Então vamos lá. Outra que a gente ouve também: a mulher grávida não tem orgasmo. Isso é mito. Mito. Isto é mito. A mulher grávida, ela tem orgasmos, sim. Então não tem nada, na realidade o que acontece é muito mais um impedimento psicológico, emocional, porque às vezes a mulher se sente culpada, ela tá grávida, eu sou mãe, então mãe não combina com prazer, então dá um monte de piração na cabeça dessa mulher e ela acha que ela não pode mais sentir prazer. Então por isso, às vezes ela acaba não tendo orgasmo, mas na realidade é um impedimento muito mais emocional e psicológico do que físico. E digo mais. Diga, participação da produção. Vamos lá. Tem muitas mulheres, porque o que acontece? Quando a mulher está grávida, você imagina o turbilhão de hormônio e a mudança que ela está passando dentro do corpo dela, né? Ela fica mais sensível, ela chora mais, enfim, muda muita coisa. E muitas mulheres têm a libido aguçada no período da gravidez. Vamos falar disso. É o próximo? Aí tem uma outra, já ouvi falar, e a gente ouve muito falar, que acontece o contrário, que ela tem a libido reduzida, diminuída. Então, esse é o nosso terceiro agora. Olha, vamos emendar durante a gravidez. Qual é a verdade? Primeiro, tem a libido diminuída, isso mexe de fato com a libido. Então seria o terceiro mito. Algumas mulheres durante a gravidez têm a libido diminuída. Então vamos lá. Verdade. É verdade isso, então. Sério? Aí só que nós vamos dividir isso, Cris, e Marcelo, e ouvintes e internautas, em 3 períodos. Porque, primeiro trimestre de gravidez, segundo e o último. O que é comum? No primeiro trimestre dessa mulher realmente ter uma libido diminuída por causa do psicológico. Ela fica com medo, enfim. Às vezes não se sente atraente. Não se sente atraente, insegurança, uma série de noias. Então ela se afasta do sexo. Ela deixa de procurar e quando às vezes o parceiro procura, ela se retrai. No segundo trimestre, ela já está mais acostumada com aquela situação. Aí é comum ter um aguçamento dessa libido e ela ter muita vontade de ter sexo nesse período. As duas coisas. Por isso é legal a gente entender as fases. Muito bom. E no terceiro trimestre, muitas vezes, de novo, acontece uma redução desse desejo. Por quê? Porque aí a mulher já está com aquele barrigão imenso. Então não são todas as posições que realmente ela consegue ter uma relação satisfatória, prazerosa, então muitas vezes ela de novo perde um pouco desse interesse. E aí onde a gente reforça que nesse caso aí já no finalzinho,
é interessante que a gente, né, que os parceiros inventem outras formas de sexo, porque a gente está aqui para lembrar que sexo não é só penetração. Então tem uma série de formas que são muito prazerosas tanto para a mulher quanto para o homem que podem ser utilizadas. Sexo oral, masturbação né, simultânea, enfim. A preliminar, né? Exatamente, que dá para ter prazer sem quebrar o vínculo afetivo. Porque eu penso muito nessa questão de que esse período da gravidez seja um período de afastamento entre os parceiros. É isso que a gente tem que ficar atento, porque você já imaginou 9 meses sem contato, 9 meses sem o toque, 9 meses sem essa mulher se sentir atraente para esse homem. Isso pode ser bastante prejudicial. Quarto. O orgasmo pode induzir o parto. Verdade, professor. Isso é verdade? Verdade. Olha. O orgasmo pode induzir o parto. Por quê? Porque a ocitocina, que é um hormônio que é produzido durante o orgasmo, assim também como a prostaglandina, que é uma outra substância que o sêmen masculino contém, eles são indutores. Entende? Eles provocam realmente contrações, podem provocar contrações. Então, isso é verdade. Interessante. Quinto. E último, pra gente fechar. Os fetos também se beneficiam da sensação de prazer durante o sexo por causa da liberação de endorfina. Isso é mito ou verdade? Mito, Marcelo. Mito. E aí tem algumas pessoas que ficam com essa preocupação porque elas acreditam, enquanto elas não estão mantendo relação, né? O bebê, ainda mais já no finalzinho da gestação, o bebê vai estar sentindo. Aí mistura isso com pecado, né? E aí dá uma confusão danada. Então, na realidade, o bebê não se beneficia dessa sensação de prazer. O que acontece é, quando o casal, quando a mulher está tendo sexo, já principalmente no final, nesse último trimestre, o próprio bebê, ele já está mais ativo. Assim, quando a mulher, por exemplo, quando ela caminha, ela pode sentir a movimentação dele. Claro que durante uma relação sexual, pode ser que ela perceba os movimentos desse bebê. E aí, às vezes, ela pode criar esse mito, essa interpretação equivocada de que ele também está sentindo alguma coisa, mas ele não está. Pode ficar tranquilo. Muito bem. Esclarecidíssimo. Então, algo a acrescentar sobre esses apenas o que a gente falou no início. Mitos e verdades aqui. Apenas o que a gente falou no início. Procure, primeiro passo, tenha a indicação do seu médico, procure seu obstetra, converse com ele, esclareça todas as dúvidas e dificuldades que você tiver. E a partir disso, se ele não fizer nenhuma restrição, não existe contraindicação. Muito pelo contrário, é saudável. Parceiros, meninos, façam de tudo para poder manter esse laço aí durante a gravidez, porque não é uma fase fácil. Né? E aí, se essa mulher, ainda, além de tudo, já está se sentindo gorda, já está se sentindo feia, nariguda, ela ainda se sentir rejeitada por esse parceiro, ainda, o sofrimento vai ser muito maior. Então, é colaborar para que essa fase seja uma fase incrivelmente gostosa, para que ela possa até se lembrar disso. Tem gente que fala, né? Eu tenho saudade quando eu estava grávida. Já ouvi isso bastante. E também respeitar, né? Se às vezes ela não está afim, porque isso acontece, né? Exatamente. Essa mudança é muito drástica na vida da mulher. Exato. Né? E assim, como a gente falou, dentro da própria gravidez, nesses períodos, isso altera muito. Exato. Então assim, tá afim, ok, vamos lá, não tá afim, coleguinha, se vira Não nos 30. significa que não quer saber mais de você, né? Não, significa momentâneo. que é só uma fase, então seja criativo. Isso aí. E busque outras soluções. Valeu. Alô, Elisângela, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, um beijo para todo mundo, internautas, até semana que vem, beijo no coração. Tchau, tchau. Estaremos te esperando. Elisângela Pereira, psicóloga e sexóloga, falando conosco no CBN Intimamente.